I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Olá, desde que eu tive a paralisia facial, eu tive vontade de fazer um canal no YouTube para falar sobre essas vivências, essas experiências que a gente tem na vida e trazer um pouco da Sandra humana e falar um pouco das minhas reflexões e aprendizados, porque eu sou produtora cultural e faço filmes, né? Tenho algum trabalho reconhecido no audiovisual e na produção cultural, enfim, mas poucas pessoas conhecem a pessoa Sandra, né? Que eu não tenho muito essa coisa de me expor, sou reservada no sentido pessoal, né? Não gosto muito de câmera, e uma das coisas que está sendo difícil para mim é iniciar esse vídeo, esse desafio de estar falando em vídeo e não sou tímida, mas para isso eu me sinto tímida. Mas eu vou começar porque eu já estou há um tempo querendo fazer isso. E eu quero... eu vou comprar maquiagem, porque eu passei um batom, mas eu não tenho maquiagem. Eu uso o Baby Cream para deixar a pele um pouco melhor. E não tenho nenhum outro tipo de maquiagem, a não ser rímel, lápis que eu uso na sobrancelha e um batom. Na verdade tenho 2 batons, eu não sou muito de maquiagem. E eu falei, pô, vou comprar maquiagem, vou fazer, disfarçar as olheiras, né, as melasma, enfim, para começar esse canal. Mas eu não tinha mais o que esperar, porque eu não vou mudar, eu sou isso. Eu não sou uma pessoa de usar muita maquiagem, de fazer tantas coisas, e eu tenho que ser o que eu sou. E falei, vamos enfrentar essa timidez, vamos parar de inventar desculpas. Então, aí eu tô aqui para começar esse bate-papo, contar um pouquinho do meu cotidiano, do cotidiano em família, com meu marido, com meu filho, com a minha nora, com as minhas netas, enfim. Então, para que você me conheça, até você que já me conhece do meio cultural, do meio da produção, do audiovisual, para você me conhecer um pouquinho mais como pessoa, né, a Sandra, eu vou começar o vídeo de hoje falando sobre a Sandrinha do Bom Pastor. Eu nasci em Botafogo, né, e fui morar na Cidade de Deus, e fui uma criança da Cidade de Deus. Da Cidade de Deus, eu fui para um lugar chamado Bom Pastor, aos 9 anos de idade. E a gente foi na boleia do caminhão do meu pai. E pra gente, eu estava até conversando com meu marido esses dias, que hoje não existe mais isso, né? Mas na época que eu era criança, a gente viajava na boleia do caminhão, deitados, vendo as estrelas, eu, meu irmão e a minha irmã. E eu tenho isso como uma lembrança muito incrível, porque a gente se sentia, sabe, super livres ali, naquela carroceria lá, deitado, olhando as estrelas. Só que eu era abusada, eu subia no caminhão e ficava em pé, sentindo o vento na cara. Enfim, a minha vida no Bom Pastor foi uma vida muito rica de amizade, de amores, de amigos, né? De afetos, de trocas. Foi no Bom Pastor que eu aprendi sobre respeito, amor ao próximo, solidariedade. Eu tive um diário que
o Leandro Firmino da Hora, o ator, né, que é meu amigo pessoal há muitos anos, há 20 anos, ele leu o meu diário contando um pouco dessa minha trajetória na infância. O meu pai, que era muito querido no bairro porque ele trazia compras e doações para as crianças da comunidade lá do morro, da Rua Ponta Negra. E aí o Leandro apresentou o meu diário para alguns cineastas, para algumas pessoas, e a minha vida virou roteiro de um longa-metragem, um roteiro de Paulo Silva, Júlio Peckley, que seria a paixão do Leandro Firmino, que era um dos sonhos dele na época, era ver essa história virar filme. E, enfim, a minha história é uma história realmente muito diferente, né? As nossas histórias, elas são diferentes, de cada um de nós. A melhor parte da minha história de vida ficou no Bom Pastor, e até hoje, Gilson, meu afilhado, Andréa Marriel, Aline Marriel, Seu Oliveira, a Rose, a Vilma, a Luciana, Dona Laurinda, pessoas que eu amo até hoje e muito, com todo o meu coração. As minhas lembranças do Bom Pastor são lembranças de pessoas extraordinárias, como a Nádia, a mãe do Gilson, que ela engravidou com 15 anos de idade e sem ter pai nem mãe. Ela era irmã da Adelaide, né? Uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci na minha vida, que eu me chamava de mãe, né? E a Nádia, ao engravidar do Gilson, ela trabalhou muito para dar tudo do bom e do melhor para aquele filho. Ela criou o filho com a melhor alimentação, verduras, frutas, iogurte, leite, tudo. Uma mulher sozinha, jovem. E a Nádia me marcou muito pela questão da dignidade, da postura, do caráter dela. Uma mulher que não deixou nada derrubar ela, nada impedir que ela construísse a casa dela, impedir que ela fosse uma mulher, sabe, de muito sucesso no sentido de trabalho e de mérito, sabe? Criou os filhos dela com muita dignidade, com muita luta. Depois, né, já o Gilson adulto, ela teve um outro filho. E sempre foi uma mulher reservada, só vivia para trabalhar e sempre muito reservada, muito séria, muito centrada, determinada. E ela é uma inspiração para mim. Eu acho que ela é uma mulher realmente empoderada. Hoje, vou fazer 53 anos de vida hoje, eu vejo que na época que nem se falava em empoderamento, a Nádia já era uma mulher extremamente empoderada. Ela é uma das mulheres mais empoderadas que eu já vi na minha vida. Então, o Bom Pastor, ele me marcou como ser humano. Tudo que eu aprendi de amor ao próximo, de solidariedade, de honra. As pessoas do Bom Pastor, elas são felizes e resilientes. E até hoje o bairro não tem água direito, não tem asfalto. E apesar de não ter uma qualidade de vida, existe uma qualidade humana muito grande. Principalmente na Rua Ponta Negra, que é da onde eu vim, que é onde estão meus amigos e que são pessoas extraordinárias. Quando eu fui morar no Bom Pastor, lá não tinha água. E as mulheres da época, elas carregavam água, desciam, tipo, andavam por 1, 2 horas com uma lata d'água na cabeça que trazia de uma fonte que tinha bem distante de casa. E eu me lembro que a minha mãe e as outras mulheres carregavam uma trouxa de roupa lavada que elas lavavam nessa fonte na cabeça e um balde em cada mão, né, de água para poder levar para casa para fazer as coisas de casa. Então essas mulheres eram Dona Laurinda, minha mãe
e às vezes Adelaide, Dona Marisa, eram mulheres assim muito fortes. Na verdade, a Laurinda e a minha mãe continuam sendo mulheres muito fortes, as pessoas mais fortes que eu conheço. A Adelaide se foi, deixou muita saudade, muito amada. A Adelaide era uma pessoa que ela não teve condição de estudar, então ela não tinha cultura no sentido de estudo, mas ela tinha muita sabedoria para dar e vender. E o sonho dela era ser enfermeira. E como ela não pôde ser médica nem enfermeira, que era a profissão que ela mais admirava na vida, ela fazia trabalho voluntário em hospitais, ela ia ajudar pessoas doentes, isso sem nenhum retorno de nada, apenas por amor e porque era uma coisa que ela amava fazer. A minha mãe é uma artista, né? Ela é poeta, ela não faz mais, mas ela fazia tapeçaria, artesanato, crochê, tricô, colagem. Hoje ela faz colagem e poesias, né? E eu puxei a veia artística da minha mãe. Aos 9 anos de idade, eu fazia esculturas de barro, eu escrevia poemas, escrevia músicas e contos, muito contos. Eu escrevia contos bem bacanas. E pintava. Com 10, 11 anos, eu comecei a desenhar, porque eu assistia o Daniel Azulay e eu ficava tentando aprender através do programa do Daniel Azulay e eu realmente consegui aprender algumas coisas e eu me desenvolvi muito no desenho, a ponto de olhar para uma pessoa e desenhar a pessoa, e olhar para uma paisagem e desenhar aquela paisagem. E uma das coisas que eu mais amava na minha vida naquela época era desenhar. Morei com o tempo morando num lugar muito pobre, que a gente não tinha recursos nem para comer, que não tinha uma escola de desenho, que não tinha nada. Com o tempo eu fui deixando para lá e, enfim, parei de desenhar. Com 14 anos eu ganhei um kit de lápis coloridos e algum material de desenho para pintar, e eu comecei a pintar e desenhar. Mas só que foi um dom que ficou perdido no tempo e eu não voltei a praticar e exercitar nem as esculturas de barro, que eu também fazia com muita perfeição, e os desenhos. Enfim. Então eu me descubro, desde o Bom Pastor, artista, porque isso é uma coisa de família. Eu tinha uma tia, né, no Piauí, que era a pessoa que organizava as festas, as mostras de teatro, e esquetes e espetáculos em Parnaíba. E eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo há pouco tempo. O meu avô era poeta e a minha mãe escreve e também artesã. Então eu realmente tenho essa veia artística, eu acho que da parte de pai e de mãe, porque meu pai também escrevia, né? Hoje eu não sei, mas escrevia muito, muito poema. E é isso, a minha infância foi uma infância muito pobre, aonde a gente não tinha nem o que comer. A Adelaide dividia a comida dela com a gente. Muitas das vezes a gente não tinha sequer arroz e feijão. E eu me lembro que eu amava a comida da Adelaide. Ela fazia uma galinha com quiabo e angu, que era assim, nossa, era uma festa. E a Adelaide, ela tinha os filhos dela, né? E 3 filhos, mais o sobrinho, para comer, ela, o marido e quem chegasse, né? Mas eu me lembro que a gente sempre chegava na casa dela e ela sempre dava o melhor pra gente. E muitas das vezes a gente não tinha comido nada, a gente estava realmente
passando dificuldade e ela nos ajudava. Enfim, essa é a história de uma menina que veio de uma história de fome, de miséria, mas que dessa história de fome e de miséria só tem coisas boas para lembrar. Porque naquele lugar onde eu não tinha luz, não tinha água, não tinha, às vezes, um alimento, eu tinha amigos de verdade, eu tinha pessoas solidárias e eu percebia ali o amor, o acolhimento. E eu estou apresentando hoje a Sandrinha para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre a pessoa que vai estar toda semana aqui postando vídeo, falando de diversos assuntos, trazendo vlogs da minha vida pessoal, falar do meu processo de envelhecimento também, que é uma coisa que tem sido muito rica. Não é fácil, é doloroso, é complexo, mas ao mesmo tempo é muito rico. Eu tenho o meu Instagram, quem quiser seguir lá, é saber_envelhecer2, onde eu posto meu cotidiano, posto o meu dia a dia, assim, quando eu saio, quando eu vou passear, quando eu tô com o maridão, quando eu tô com o filho, com a nora, com a família, enfim. E eu quero trazer toda semana um pouquinho dessas vivências, experiências humanas que me fizeram ser quem eu sou hoje. Então hoje eu estou falando um pouquinho do Bom Pastor, que foi esse lugar que me deu raiz. Hoje eu estou numa outra etapa da minha vida, vivenciando coisas que eu nunca imaginei vivenciar, como receber prêmios, ganhar editais e aparecer, sair no jornal, aparecer em algumas mídias e ser considerada uma pessoa, né, que faz alguma coisa de legal, tanto na cultura quanto no audiovisual, mas que não deixou de ser aquela pessoa que veio dessa história e que não quer deixar nunca de ser aquela pessoa que veio do Bom Pastor e que deixou lá, que trouxe de lá tudo o que aprendeu e que deixou lá suas raízes e que valoriza muito a amizade verdadeira, a solidariedade, o coletivo, o amor. Porque foi no Bom Pastor que eu aprendi que mais importante que as coisas materiais é você ter o que contar, é você ter uma palavra amiga, é você ter uma amizade verdadeira, é você ter a solidariedade, a compreensão, o respeito. Porque foi isso que o Bom Pastor me deu, foi isso que o Bom Pastor colocou dentro de mim para que nunca mais saísse. As pessoas do Bom Pastor me marcaram, me marcam, e então eu começo esse vídeo falando um pouquinho sobre amizade, sobre amor, sobre solidariedade, sobre honra, e é isso. Então essa pessoa aqui é a mesma pessoa que continua sendo a menina do Bom Pastor, que aprendeu tudo isso. E eu vou estar aqui toda semana falando um pouquinho das minhas vivências. Espero que você curta, compartilhe, toque no sininho e me siga no Instagram. Saber Envelhecer _2. Te aguardo lá.